Como nós vimos no primeiro vídeo, a matriz é uma tabela retangular, utilizada para organizar dados numéricos. Nós podemos escrever uma matriz, ou desenhar uma matriz, ou construir uma matriz de forma genérica, onde cada valor numérico, cada elemento que compõe a matriz, pode ser representado de forma simbólica. Por exemplo, aqui nós temos a matriz A, as matrizes são representadas por letras maiúsculas do nosso alfabeto, nós temos a matriz A. E se a matriz é representada por A, os elementos vão ser representados pelo A minúsculo. Então eu tenho aqui, por exemplo, o elemento A11. O que é o elemento simbólico A11? É o elemento que está na primeira linha e na primeira coluna. Nós já falamos o que são linhas e colunas, tá? Então nós temos na linha 1 o elemento A1, o A12, o A13 e o A14, por exemplo. Na segunda linha dessa matriz genérica nós temos o A21, segunda linha e primeira coluna. Nós temos o A22, segunda linha e segunda coluna. Nós temos o A23, segunda linha, terceira coluna. E nós temos o A24, que está na segunda linha e na quarta coluna. Em seguida, nós temos a terceira linha da nossa matriz genérica. E aqui nós temos o elemento A31, que está na terceira linha e na primeira coluna. O A32, que está na terceira linha e na segunda coluna. O A33, que está na terceira linha e terceira coluna. E o A34, que está na terceira linha e na quarta coluna. Isso é um exemplo de matriz genérica. Essa matriz genérica é de que tipo? Do tipo 3x4. Por que 3x4? Porque ela é composta por 3 linhas e 4 colunas, tá? Então nós podemos escrever uma matriz genérica e é importante entender isso porque vamos precisar mais adiante para resolver os exercícios. De modo que os elementos são representados simbolicamente. E esses índices aqui, esses numerozinhos, eles indicam a linha e a coluna que o elemento está posicionado, ok? Vamos ver aqui alguns exemplos de matrizes e identificar alguns elementos dessas matrizes. Nós temos aqui a matriz A e nas linhas nós vamos ter alguns alimentos como barra de cereais, achocolatado e bolachas, e nas colunas nós temos o valor energético desses alimentos, os carboidratos que estão na composição desses alimentos e as proteínas da mesma forma. Considerando só a parte numérica deste quadro ou desta tabela retangular, só a parte numérica onde temos dados numéricos, nós temos uma matriz do tipo 3x3, portanto uma matriz quadrada, não é isso? De ordem 3. Por que 3x3? Porque eu tenho 3 linhas e 3 colunas. Nós temos aqui uma matriz do tipo 3x3. Vamos ver alguns elementos dessa matriz. Por exemplo, o elemento A23. Quem é o elemento A23? Qual o valor numérico que está na posição A23? É o 2 gramas. Por que é o 2 gramas? Porque o A23 é o termo simbólico que está na segunda linha e na terceira coluna. Segunda linha, achocolatado. Terceira coluna, proteínas. Portanto, 2 gramas. Olha só o outro termo que nós vamos destacar, o A31. O A31 é o valor numérico que está na terceira linha e na primeira coluna. Terceira linha, bolacha. Primeira coluna, valor energético. Portanto, 122 quilocalorias é o elemento A31. Um próximo exemplo é uma tabela que mostra as notas de um aluno nos 4 bimestres de um ano letivo, em 5 disciplinas, português, matemática, inglês, geografia e história. Vamos destacar alguns elementos dessa matriz B, chamei de matriz B. O elemento B24, por exemplo. Quem é o elemento B24? É o elemento que está na segunda linha, portanto a linha do segundo bimestre, e na quarta coluna. Quem está na quarta coluna? Geografia. Segundo bimestre, quarta coluna, geografia, nota 8. Então o elemento B24 é igual a nota 8.
Mais um exemplo, o elemento B35, o elemento que está na terceira linha, terceiro bimestre, e na quinta coluna, que é a disciplina de História. Então, terceira linha e quinta coluna, nós temos a nota 5. Portanto, o elemento B35 é igual a nota 5, ok?